que está em casa e tem a lição, a gente vem tratando do assunto de José. Lembra o José que se tornou príncipe do Egito? Tem até desenhos animados aí, José, o príncipe do Egito. José, ele foi vendido. José fazia parte de uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É uma família que ela não está na função correta da família. Qual é a função correta da família? Amar, amor, se dar um pelo outro. Dentro da casa da gente é bom a gente se despir, tirar o egoísmo, sabe? O autoritarismo. Quantas cenas a gente vê triste de pessoas, crianças, mulheres, às vezes homens, sofrendo num lar disfuncional, num lar onde Deus não está sendo colocado como principal. O amor começa a ser colocado de lado, e as pessoas começam a olhar uma para a outra, só no interesse de satisfazer a seu bel prazer. Isso é uma pessoa disfuncional, está fora da função humana. Qual é a função humana? 1 João 4,8. Você que tem a tua Bíblia em casa, 1 João 4,8. Você que está aqui dentro, 1 João 4,8. 1 João 4,8, eu já falei para algumas pessoas que conhecem, acompanham a gente, e eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu aprendi a Bíblia com a minha mãe cantando. Certo? Cantando. E ela cantava uma musiquinha que dizia assim, e a igreja cantava essa musiquinha: aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Não é lindo? Vamos cantar então aqui, ó. Vamos atropelando aí, você que está em casa. 1 João 4,8, já abriu 1 João 4,8? Está todo mundo? A versão às vezes vai mudar uma outra palavrinha, mas é a mesma coisa. Eu quero escutar vocês aqui cantando comigo, tá bom? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos lá? Aquele que não ama não conhece a Deus. Olha que bonito. Não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Coloque isso no teu coração. Sabe por quê? Porque quando eu estava perto, eu já contei isso, mas eu gosto de frisar isso. Quando eu estava perto de me casar, 21 anos de idade, veio a covardia. E começou na minha cabeça algumas coisas assim: será que eu amo? Será que essa é a pessoa da minha vida? E eu fui conversar com o pastor Celso Cidral. O pastor já passou no Novo Tempo, o pastor hoje é evangelista, ele é apaixonado por evangelismo, lá na Paulista. E ele era solteiro. Eu chego ao pastor e falo: pastor, estou com um problema. Qual o problema, Jefferson? Pastor, eu não sei se eu amo de verdade, não sei se essa pessoa é a pessoa que eu amo. E o pastor olhou para mim e falou: Jefferson, o que é amor para você? O que é amor? E para mim, amor era o quê? Um sentimento que brotava dentro do coração, e esse sentimento de dentro do coração, ele saía de dentro do coração e afetava o relacionamento com outra pessoa. Foi isso que eu falei com ele. Ele olha para mim e fala: Jefferson, você não sabe o que é amor. O dia que você entender que amor é uma pessoa, não um sentimento, você vai entender o que é amor e você vai ser feliz. E ele citou esse verso que eu tinha aprendido na minha tenra idade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é uma pessoa. O amor é a essência de Deus. Sabe, algumas pessoas dizem assim para mim: Jefferson, eu não consigo te ver mais sem a Mike. E não consigo ver a Mike sem o Jefferson. Porque há um entrelaço. É isso que Deus falou: deixará o homem, a família, pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e serão uma só carne. Sabe o que é o amor? O amor é quando Deus, Ele entroniza no nosso trono
Ele se assenta no meu coração. Ele toma a minha vida. E as pessoas, quando olham para mim, elas não conseguem ver eu sem Deus. Quando elas olham para Deus, elas agradecem porque Deus não consegue mais ser visto sem mim. Vocês estão entendendo? É essa a proposta de Deus para você aqui hoje, é essa a proposta de Deus para você nesse instante, é essa a proposta de Deus na minha vida e na sua vida, e é isso que a gente aprende com José. Veio de uma família disfuncional, foi vendido para o Egito. Nós aprendemos também como os pais são responsáveis do futuro da família, preferências, sabe? Preferências. Isso causa transtorno, ruptura. E eu sei que hoje eu estou falando para pessoas aqui dentro e lá fora. Pessoas que estão me ouvindo e me assistindo aí, e que vão assistir depois esse vídeo. Eu sei que eu estou falando para pessoas que sofrem, porque dentro do lar foram rejeitados por pai e mãe. Esse dia o UOL lançou para mim, uma das mais absurdas e objetas entrevistas, onde mulheres diziam o seguinte: amo ser mãe, mas me arrependo da gravidez. Isso é uma loucura. Essa é a sociedade doentia que nós estamos vivendo hoje. E é isso que está entrando para dentro dos nossos círculos familiares, dos nossos círculos que vivemos. Mas o Evangelho de Deus, ele me alcança, ele alcança você, ele chega até a tua casa, bate na porta. Lembra? Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou me regalar. É isso que Deus está dizendo. Eu vou ser em abundância dentro da tua vida e dentro do lar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu e a Mike não temos nenhum casamento perfeito. Nenhum casamento perfeito. Mas nós aprendemos e colocamos Jesus na nossa vida. E isso tem feito diferença nos nossos relacionamentos. Os primeiros 2 meses de relação, como é difícil. Um brasileiro tudo atrapalhado, 3 anos morando sozinho. Então não precisa nem dizer como é que era roupa, quarto, cama, cueca, meia, sapato. E uma alemã totalmente organizada, vocês estão entendendo? Até hoje, você vai lá na casa dela, o pai dela, o tio dela, um dia eu quero mostrar uma foto para vocês verem como que o tio dela guardava, hoje já está muito velho, lenha, é tudo cortada do mesmo tamanho, umas fininhas assim, guardada as fininhas, tudo da mesma grossura, junto, na de cima as mais grossas, vocês estão entendendo? É só Deus que pode fazer 2 pessoas totalmente antagônicas viverem juntas, diferentes viverem juntas, sabe? No meio da disfunção da família, das preferências, uma coisa é Jacó, o Israel, por Deus, deixou na cabeça daquele menino. Pais, por favor, vocês que estão em casa e vocês que estão aqui, é a única coisa que você precisa deixar para o seu filho. Deus. Deus era tão real na vida do pai de José, que se tornou também na vida do filho chamado José. Vocês estão entendendo? Por que alguns filhos, quando o Salomão diz, instrua a criança no caminho que deve andar, porque depois de muitos dias, algumas versões dizem, mesmo depois de velho, não se desviará dele, essa mesma não se desviará, eu posso colocar, não se esquecerá. Vocês estão entendendo? Porque cabe ao filho designar o caminho que vai andar, mas cabe a nós pais mostrar o caminho correto para o filho andar. E essa é a diferença. Numa série que nós vamos fazer logo depois da série do pastor, tem uma mensagem que eu quero fazer diretamente para nós pais. Eu não vou dar agora não, porque na genealogia de José e de Jacó, a gente encontra um desastre por causa de pais. E vocês vão entender isso na hora certa.
Mas hoje o que Deus quer que eu e você entendamos é paz. Você tem mostrado ao seu filho todo dia preocupação? Você tem reunido com seus filhos que já sabem ler, já sabem falar, 2 aninhos, e pedido para ele assim, se ajoelha quando você levanta e agradeça a Deus? Você já tem feito isso? Você tem insistido com ele? Você tem estudado a lição da escola sabatina com ele? Você tem lido a Bíblia com ele? Ah, mas meu filho tem 8 anos, não se interessa. Dá-lhe um tapa na orelha. 8 anos você manda. O problema é que nós temos um bando de pai bunda mole, que os filhos com 1 ano de idade já ergue o dedo e manda, e o pai acha bonito. E aí estão as famílias reunidas com os outros amigos. Ai, o que meu filho fez hoje? Ai! Conduzindo a criança para Satanás. A correção é bíblica, a não correção é diabólica, votada aí, num congresso diabólico que nós estamos vendo como são os nossos congressistas. Vocês estão entendendo? Educação. Educai. Educai. Segundo a Bíblia, não segundo aos homens. Porque segundo aos homens, temos juízes querendo que o seu filho de 12 anos já se prostitua. Temos psicólogos dizendo que o seu filho, a partir de 6, 7 anos, já pode, é bom masturbação, é bom outro tipo de experiência. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Eu estou abrindo a janela da religião para o meu filho. Eu estou abrindo Deus para o meu filho, eu estou mostrando isso para o meu filho, eu estou mostrando isso para a minha família. José, com todas as dificuldades, com tudo que ele tinha de ruim, porque a gente vê na Bíblia que já era muito mimado. Mas uma coisa, o pai dele ensinou para ele, Deus acima de tudo. Você agradece a Deus por tudo que você tem, mesmo que tudo que você tem para você pareça pouco. Você está entendendo isso? Ah, mas meu vizinho, ele tem um pé de alface. Falando em pé de alface, eu esqueci de mostrar. Irmãos, eu plantei uns pés de alface mimosa e viajei. Que vai dar para amigo nada? Esses vizinhos só querem as coisas, mas lá em casa é 20 conto o pé de alface. Pessoal, mas deu umas alface. Sem mentira. Desse tamanho assim, Tá lá, testemunha, fotografia. Eu sofro o mesmo problema que José sofria. Meus irmãos, tudo um bando de invejosos. E tem cunhada também. Eu botei o pé de alface no grupo da família, duvida, falando que eu amarrei 5 pés junto para dar um. Outros falam que eu mirei bem no centro. Vocês estão entendendo? Jacó, com todos os problemas de caráter que tinha, ele não se esquecia de sentar com os filhos e dizer, filhos, há um Deus no céu, que é poderoso, que é amor, um Deus que cuida. E sabe, às vezes a gente acha que está falando com criança, a criança não está entendendo. Está entendendo. Da mesma maneira que ela está entendendo, você fazendo sacanagem, vendo coisa que não presta, xingando, palavrão, e depois você se surpreende que ela repetiu as mesmas coisas que você falou e fez. Da mesma maneira que ela te copia para o bem, ela também vai te copiar pela casa do mal. Mas José é vendido, sai chorando, gritando. Na lição da semana passada, vocês lembram disso? Porque quem quer ser vendido? Quem quer ir morar num lugar que não é para ser dele? Eu fico imaginando, e a lição deu esse quadro, eu muitas vezes imaginei esse quadro, porque no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White, quando fala de José indo, há esse retrato. O menino agora sai, primeiro já é jogado num poço, imagina a mágoa. Eu pego 6 horas que eu saí daí. Tiraram ele de lá, mas tiraram para vender. Aí esse menino agora sai amarrado como escravo e olha para a cabana do pai, aonde ele tinha a direção da cabana do pai, aonde ele tinha toda a liberdade, todo o conforto, todo o carinho, todo o amor. E eu às vezes estou falando para alguém em casa que esperava isso dos pais: carinho, conforto, amor. Mas não foi isso que recebeu. Eu na minha família,
Eu tenho pessoas que também esperaram muito isso e recebeu pouco, e isso afeta. E José sai. José tinha 2 decisões para tomar naquele instante, 2 só. 2. Ou eu creio que o Deus de meu pai vai me acompanhar e vai fazer a maldição de hoje se transformar numa bênção. Ou eu chuto o balde, mando Deus chupar prego, esqueço tudo o que me ensinaram e vou me revoltar com a vida. É a decisão que você tem para tomar em casa. É a decisão que você tem que tomar todos os dias aqui, você está entendendo? É a nossa decisão diária. Quando a doença, quando o câncer, quando a separação, porque o mundo do pecado é assim, ela nos alcança, ela nos machuca, nos maltrata, ela mói. E eu tenho que tomar essa decisão diariamente. Vocês estão entendendo? Quando no emprego eu não sou reconhecido, quando as coisas não são do jeito, eu tenho que tomar essa decisão diariamente. José tinha que tomar essa decisão. José tinha, ele não tinha outra coisa para fazer. Olha só o que diz o nosso verso, Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peses aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Quando a tragédia chega, quando tudo nos atropela, nos deixa sem chão, nos deixa sem sentido, nós temos 2 decisões para tomar. A decisão de ser segundo o coração de Deus, ou a decisão de sermos segundo o coração de homens. Não existe outro caminho, são 2, não existe 30 caminhos, todos os caminhos levam a Roma, mentira, só tem 2 caminhos, podem ser construídos atalhos, pode, mas nunca se sabe se aquele atalho que passa-se poucas pessoas, se alguém antes de você desviou para um outro lado, não se sabe. Por isso há 2 caminhos. E José assentou no coração de que a bênção viria no lugar de maldição. Na lição nossa, conta um episódio, na lição da semana passada, do copeiro, lembra, né? O copeiro. José revela o sonho, o copeiro vai lá para o rei e esquece. Do sonho até o sonho do rei foram 2 anos. O que José podia estar falando lá na prisão? Esse Deus, eu confiei nele, eu estou aqui preso porque eu não quis sair da voltinha com a mulher do meu chefe, e agora eu estou aqui preso. Vocês estão entendendo? Ele não podia ser o Zé Resmungão. Mas qual foi a decisão dele? Continuou firme. Foi esquecido durante 2 anos na prisão. Aí você pensa o seguinte, tá, se ele tivesse saído antes, será que ele sairia como príncipe? Pensa aí, você que está em casa. Tá, o rei, tem um caboclo bom lá dentro, que ele falou do meu sonho, o senhor tira ele de lá? Ah, ele é gente boa? Tá, solta José. Tá, solta José. Ó José, agora você pode voltar lá para a cidade do teu pai. Ou então, ó José, você vai ficar aqui, como você é prisioneiro nosso, escravo nosso aqui, ó. Você vai ficar por aqui, vai cuidar dos meus boi. O rei não podia decidir isso. Você está entendendo por que aquela oração que você faz, Deus ainda não respondeu? Você está entendendo quando você olha para Deus e fala, mas Deus, olha eu aqui, e parece que Deus não está olhando, sabe? Deus cego. Neymar de Barros, né, ele fez uma poesia que diz, Deus negro, eu racista, chego agora perto de Deus e descubro que Deus é negro. Aí ele fala, e agora Deus? É só para a gente entender que o conceito que a gente tem às vezes é totalmente diferente do Deus que está lá no céu, olhando por cada um de nós. Deus, eu estou aqui esquecido, tu está cego, tu está mudo. O salmista gritava, socorro Senhor, ouça-me, acorda, parece que o Senhor está dormindo, lembra disso? José na prisão gritava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo fiel. Mas no dia certo,
na hora certa, quando José já era homem suficiente, sábio o suficiente para se tornar um grande líder, Deus falou: caboclo, se prepara aí, faz a barba, arruma, coloca o terninho, né? Que agora você sai daí. Deus que tirou José da prisão. Deus deu um sonho para o rei que precisava de José. Sabe, Deus tem poder para tirar você da prisão psicológica que a lição vem tratando essa semana. Da prisão, do terror que às vezes sentimentos do passado nos aflige. Vocês entendem isso? Deus, Ele tem poder. Ele fala para você qual é o buraco que te meteram, qual é a prisão. Porque eu vou dizer para vocês, eu conheço pessoas presas no passado, que ainda choram dores de 30, 40, 50, 60 anos. Eu conheci uma mulher que ela sofria depressões tremendas, sofria doenças tremendas, isso lá em Criciúma, sabe, coisas terríveis aconteciam na vida daquela mulher, em doença, de coisas de mais de 30, 35 anos atrás. Até que numa conversa com a gente, ela contou o problema dela. Pedi licença para ela: posso chamar o teu marido? Ele sabe disso? Não, ele não sabe disso. Posso pedir para ele entrar aqui? Não, posso pedir. Trouxe o marido. E ela, pela primeira vez, chorando, conta para ele uma coisa tola que o marido fez. Não era traição, não era nada. Pegou só um carro que ela queria, que ela sonhava, que sempre foi dela. Um carro velho. Vendeu o carro velho sem pedir para ela. E trouxe um carro zero. E aquilo magoou tanto ela. Vocês estão entendendo? Depois que ela contou para o marido chorou com ela, se abraçaram, foram embora. Eu a vi 30 dias depois. Era uma outra mulher. O que é que te prende? O que é que te segura? Sabe, na vida nós temos oportunidades de decidirmos qual é o lado, o que nós vamos fazer. É isso, mais nada. Certo? Mais nada. Agora, uma coisa eu quero que você entenda, e nós falamos, a lição vem batendo nisso muito. Perdoar na Bíblia. Eu quero que você entenda agora, você que está em casa, eu quero que você entenda agora. Perdoar na Bíblia não é ficar subjugando a um agressor. Perdoar na Bíblia não é você ser uma mulher que apanha do marido em casa porque eu sou crente. A Bíblia nunca pediu isso para você. Perdoar na Bíblia não é deixar o teu esposo ser um carrasco com o seu filho, com lesões, não. Esse tipo de coisa é polícia, justiça. Perdoar na Bíblia não é você ser abusada e achar que está certo. Sabia disso? Perdoar na Bíblia você tem a escolha de conviver ou não com a pessoa perdoada. Sabiam disso? Conviver ou não? Porque quando eu vou para as páginas da Bíblia, quando eu vou para o espírito de profecia, sabe o que é perdão para Deus? Primeiro passo do perdão para Deus é você aprender a se perdoar. Porque muitas das vezes nós achamos que o agressor está nos agredindo porque eu mereço. Vocês estão entendendo isso? Isso é psicológico. Na lição de segunda-feira fala de uma doutora, certo? Que era acostumada a tratar com pessoas, né? Lembra disso? Que sofriam por causa, que achava ainda que era culpada e não conseguia perdoar a pessoa lá. É difícil. Na parte de domingo conta uma história de uma mulher que acusou um homem sexualmente de que ele tinha estuprado ela. Tudo dizia que não, mas ela temava que sim. Lembram disso da lição? E ele foi preso, ficou 14 anos. Quando um teste de DNA disse que não era ele. Olha só, não era ele. Agora vem o ato individual. Eu não vou
pegar a questão da mulher, porque a Bíblia não está preocupada com a questão do outro, está preocupada com a tua questão. Porque se você resolver a tua questão, você vai conseguir resolver a questão tua com o outro. Vocês estão entendendo a lição de hoje? O foco é você, não são os irmãos de José. O foco é em quem? José. Quando aquele cara é liberto, aquela mulher arrependida, vocês lembram? Está na lição, ela vai lá, fica num quartinho esperando ele. Graças que ela tinha consciência do erro que ela tinha feito. E quando ela teve consciência do erro que ela tinha feito, ela falou, não, eu quero conhecer esse cara, porque eu preciso pelo menos dizer para ele. Porque tem gente que nem cara de pau tem de fazer isso, te machuca, te magoa, aí que dane-se você. Mas mesmo para isso Deus fala para você, perdoa esses também. Por isso que o perdão, Deus se preocupa com você, não é com o outro. Porque muitas pessoas tomam o veneno querendo matar o outro. Quem é que morre quando toma o veneno? Quem tomou ou o outro que você quer matar? Quem morre aí? Quem tomou? A Bíblia está preocupada com quem toma o perdão, com quem tem a consciência do perdão e quem tem a disposição de perdoar. É esse que Deus está preocupado. Você está entendendo a lição? Deus quer que você aprenda a perdoar. Deus quer conviver. Para conviver, você tem que ver se teve alguma mudança realmente na vida da pessoa. Se a pessoa vai continuar te tratando do mesmo jeito, cai fora, se manda. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou passando aqui, que eu quero ver isso aqui, ó. Deixa eu passar. Isso aqui. Esse é o foco da lição. Esse é o foco da lição. Devo perdoar. E aquele prisioneiro, quando ele sai da cela, ele olha para a mulher não conseguiu falar nada. Mas ele chega e fala aos ouvidos dela, eu te perdoo. O homem que sofreu 14 anos, devia até ter sido violentado, porque quando alguém é preso assim, normalmente é isso que acontece. Olha para a pessoa que o colocou lá injustamente diz, eu te perdoo. Quando Jesus fala assim, ame o vosso inimigo, orai por aquele que acusa você, que difama você. Deus não está preocupado com o seu inimigo, eu quero que você entenda isso. Deus está preocupado com você. Porque se Deus resolver dentro de você esse problema, você vai conseguir perdoar. Você vai conseguir orar. Vocês estão entendendo? José, quando foi a caminho do Egito, na cabeça dele, o que eu faço com meus irmãos? Eu mando matar eles quando eu sair de lá? Pastor Bulhão conta uma história de que um casal de mexicanos, o homem colocou na cabeça que a mulher traía ele, então ele batia na mulher toda hora. E olha aqui, se você fugir de mim, eu te pego onde você estiver. Eu vou aonde você estiver e mato você. Como ela batia nela todo instante, ela pensou o seguinte, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu fugir eu tenho chance de me escapar. Ela pegou um barquinho então e se mandou para os Estados Unidos. Atravessou 40 dias sofrendo no deserto, até chegar na primeira cidade onde tinha um telefone. Ela liga para a família, os primos que moravam na Califórnia, e diz o seguinte, olha, eu estou aqui. E eles, mas o que aconteceu? Isso, eu preciso de um lugar. E os amigos pegaram, os parentes dela, falaram, estou indo aí. 3 horas depois, pegaram ela e levaram para casa. Só que quando ela chegar em casa, ela descobriu o seguinte, o tempo que os amigos moraram nos Estados Unidos, os primos moraram nos Estados Unidos, eles se converteram. Jesus tocou no coração e eles tinham sido batizados na igreja. E várias vezes eles tentavam levar ela para a igreja, mas ela não saía de dentro da casa com medo do quê? Que o marido o visse um dia matasse ela. E eles várias vezes tentaram trazer ela para a igreja e não conseguia. Mas um dia o pastor Alejandro Bulhão, lá de Nova York, ia fazer uma transmissão para todos os latinos nos Estados Unidos. E a televisão, a transmissão ia ser na igreja, só na igreja. Sabe aqueles pontos que a gente vê? Vem para a igreja, que nós já fizemos aqui. E eles foram lá, só que fizeram uma intimação. Vão ser 8 noites, você vai escolher qual noite que você vai, mas você vai ter que ir. Se você não gostar, aí nós não te importuna nunca mais. E ela, para se ver livre, o que ela fez? Eu já vou na primeira noite para ninguém me encher as paciências depois. E foi.
Na primeira noite, o pastor Bulhão pregou sobre Lázaro. E no apelo dele era o seguinte: que quer que está morto dentro de você, que Deus precisa trazer a vida. E sabe o que aconteceu? Ela sentiu o poder de Deus tocando no coração dela. Na hora do apelo ela não conseguia levantar, mas todo mundo via o sentimento dela, ela querendo, sabe, eu levanto, não levanto, mas ficou ali. Na outra noite, quando teve a segunda noite, a família pronta para ir, de repente está ela ali. Eu posso ir com vocês hoje também? Não, o nosso compromisso contigo era só na primeira noite. Era uma noite. Não, mas eu quero ir. Não, se você quer ir, então vamos. E assim ela foi noite por noite, recebendo o convite de Deus. Na última noite foi feito um apelo, e quando o apelo foi feito, todo mundo foi para frente. E ela estava ali para chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui. Quando ela aceita Jesus, adivinha o que acontece? Alguém vem, pega forte no braço dela. Quando ela olha para o lado, era quem? O marido que havia prometido que onde ela fosse, ele iria matá-la. Ela olha para o marido, e quando ela olha para o marido, ela vê que dentro da cintura do marido tinha uma arma. E ela olha para ele com medo, assustado, começa a tremer. Quando ele percebe que ela começa a tremer, ele a solta. Ele a solta, dá um sorriso e fala: eu não vim te matar. Quando ela fugiu, ele começou a procurar ela no México para matá-la no México. E descobriu que ela tinha família na Califórnia. Conseguiu o telefone com os amigos, conseguiu o endereço e ficou de tocaia na casa. A primeira vez que ela saiu de casa foi quando ela foi assistir o culto do pastor Bulhão. Quando ela estava assistindo o culto, ele foi lá para ver uma hora que ela estivesse sozinha para matá-la. Mas o apelo que o pastor Bulhão fez e mexeu no coração dela, também mexeu no coração dele. Todas as noites, ele ia ainda com a intenção de matá-la, até que na metade das noites ele começou a ver que ele não ia conseguir matá-la. E naquele instante que ele solta o braço dela, ele olha para ela e fala: meu bem, eu aprendi de Jesus, e se pudesse, eu queria voltar com você. Deus, Ele pode transformar, mas Deus primeiro quer transformar você. Transformar você não é você viver com alguém que te machuca, te magoa. Não, não, não. É para você pedir para Deus: Deus, tem salvação aqui. O Senhor vai conseguir reconstruir, ou eu vou sofrer a vida inteira. Deus não construiu você para sofrer a vida inteira, mas Deus também não quer um casamento leviano que tem hoje em dia, que as pessoas se divorciam por qualquer coisa. Por isso Deus aconselha para o casamento: olhe com quem você vai se relacionar. Mas tirando para a esfera do casamento, para a esfera de família, vamos botar a esfera como um todo. Essa é a questão: devo perdoar? Devo ou não devo? A lição trouxe algumas frases que eu achei legal. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. É isso que você tem que entender. Deus quer curar você, porque se Deus curar você, Ele vai curar o outro. Vocês estão me entendendo? Você tem que se curar. O coração em que reina o amor será levado a um procedimento delicado, cortês, compassivo para com os outros. Quer satisfaçam ou não as nossas vontades, quer que nos respeite ou nos tratem bem. Olha só que lindo. O amor é um princípio ativo, conserva continuamente diante de nós o bem dos outros, refreando-nos de praticar atos desatenciosos. Continuo, depois, a fim de não falharmos em nosso objetivo de ganhar pessoas para Cristo. Vocês estão entendendo que coisa linda? Como o amor é fantástico para frente, vamos lá. De quem depende o perdão? O que vocês acham? De quem depende o perdão? Depende de quem está disposto a perdoar. Eu tinha uma dificuldade tremenda em perdoar, já na minha tenra idade. Eu sou um cara besta, duro, eu sou terrível. Vocês estão entendendo? Até o dia em entender que Deus não está preocupado com a pessoa que eu tenho que perdoar. Deus está preocupado comigo.
E um pastor chegou para mim e falou: Jefferson, quer aprender a perdoar? Quer aprender a amar a pessoa que você não consegue? Ore por ela. Peça por ela. Peça para Deus te dar o amor por aquela pessoa. Pronto. Aprendi. Às duras custas. Muito joelho, mas aprendi. Não perdoamos porque os outros mereçam, mas porque é o que recebemos de Deus e o que precisamos fazer. Além disso, quantas vezes você mereceu o perdão de Deus? Quantas vezes? Quantas? Nenhuma, isso aí. É difícil recomeçar em uma família em que as pessoas se especializam em descobrir a melhor maneira de ferir os outros. Por isso que José queria ter certeza se os irmãos deles realmente tinham aprendido ou não. Entende? Agora olha aqui, ó. Ei, um monte de slide, né, Mike? O perdão como amor começa como uma escolha e não como... eu tenho que sentir Deus falar que eu tenho que perdoar. Vai chupar prego. Tomar banho. É uma escolha. Eu escolho perdoar. Mas se ele é um traste, eu escolho perdoar. Mas se ele me estuprou, eu escolho perdoar. Mas se ele me roubou, eu escolho perdoar. Mas ele falou mal de mim na igreja, eu escolho perdoar. Eu não vou mais na igreja porque o Jefferson fez isso, eu escolho perdoar. Vocês estão entendendo? É escolha. Os covardes escolhem odiar porque é mais fácil. Os covardes escolhem ficar distante porque é mais fácil. Mas Deus diz, os covardes não entrarão no reino do céu. Porque para entrar no reino do céu, eu vou ter que aprender a lidar com as emoções que eu tenho. Não do meu jeito, mas do jeito de quem? De Deus. Vocês entenderam? Para encerrar, eu quero contar uma história que eu já contei aqui, mas eu amo essa história porque aconteceu e eu vi de perto. Eu vi de perto. Joel Damasio Cascavel, homem muito rico, importante, dono da Rádio Colmeia, arrumou um problema lá porque ele queria fazer uma coisa e não podia na igreja. Por causa do problema que ele tinha, ele sabia disso. Mas ele era muito poderoso, chefe do Detran. Mandava que desmandava. E um dia ele visitou minha casa com meu pai e com o irmão dele, Paulo, que era um capeta na orelha dele. O Paulo, pensa, um cara pervertido, influenciava coitado do Joel. Ele chegou na minha casa, chamou todos os filhos de minha mãe e disse o seguinte: meu pai na época liderava uma igreja onde ele estava tentando fazer o que não podia fazer. Eu vou mandar prender o teu pai. Mas é por questão da igreja. Mas eu amo vocês. E foi embora. Que amor, né? Foi embora. Meu pai reúne toda a família e diz o seguinte: olha, eu amo Joel. Então, não importa o que acontecer, lembrem disso. Eu amo Joel. Eu era criança. Uma semana depois aparece uma intimação para o meu pai. E do lado do meu pai era a casa do pastor. E também a intimação veio para o pastor. Eu lembro disso, que quando meu pai pegou a intimação, eu vou ver se o pastor também recebeu. E não, tinha um muro baixo, de 1,10 m mais ou menos, que dividia as cidades. Eu lembro até hoje o pastor chegando para o meu pai, falando: você viu que cachorro esse homem aqui? Meu pai olhou sorrindo para o pastor e falou: não, é um coitado. Vamos orar por ele. Foi levado meu pai e o pastor para a delegacia. Quando o delegado estava tirando as digitais do pastor, indignado, porque conhecia o homem que estava levando eles querendo prendê-los. Quando estava colocando a digital do pastor, indignado, aí a gente vem do meu pai. Quando ele coloca a digital do meu pai, ele olha para o meu pai e diz o seguinte: tomara que Deus faça uma praga tremenda nesse homem para ele aprender com quem ele está mexendo, porque nós conhecemos quem é esse homem. Meu pai dá um sorriso, olha para o delegado e diz: não, eu estou orando para que Deus o converta, porque eu quero vê-lo no céu. O tempo se passou, o delegado deu um jeito de esconder o processo, porque sabia que era uma injustiça. 6 meses depois, estoura um problema na central do Detran.
desce para a cidade onde nós morávamos. E todo mundo foi demitido, desde diretor até tudo. Alguns diziam, viu? Não, né? Deus castigando não, eu estou orando para Deus. Irmãos, anos se passaram. Meu pai precisava construir uma igreja numa cidade chamada Porecatu, Paraná. Eles estavam lá. Adivinha quem que dava dinheiro para ajudar na construção? Quem que dava? Joel. Meu pai mudava de igreja, ia para outra igreja, de repente estava lá pregando no púlpito. Ele olhava assim, porque lá no Paraná as portas, no rumo do púlpito, passava um carrão de luxo, bonitão, estacionava assim. Quem que é esse daí? Quem descia? Joel. Quando eu saí de casa para fazer teologia, o Joel chega para mim e fala, filho, perdoa o que eu fiz, porque eu amo teu pai, amo a tua mãe e amo a tua família. O perdão é você que decide. José decidiu perdoar. Às vezes o perdão você consegue reconstruir. Às vezes você perdoa, mas não consegue reconstruir. Mas o perdão é uma atitude tua, é Deus preocupada contigo. Por isso eu oro nesse instante, para você que está em casa e para você que está aqui. Decida perdoar. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado por essa lição. Que decidamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, nos maltrataram, nos deram prejuízo, que causaram transtorno em nossa vida emocional. Uns já morreram, Deus, mas se nós aprendamos, né, a perdoá-las aqui dentro. Tire de nós todo o peso de culpa, tire de nós todo o peso de raiva, todo o rancor. Dá-nos a cura espiritual. Rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.